Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos fazer a correção do texto, né, da interpretação de texto, do outro lado do balcão. E eu fiz uma modificação na questão da correção, né, porque antes eu colocava a pergunta e falava a resposta. Agora eu fiz ao contrário. Eu registrei a resposta no slide e eu vou lendo a pergunta e vocês podem ir acompanhando e já ir copiando, tá bom? Então, vamos fazer como antes, ler, né? Eu vou ler o texto e depois a gente parte para a interpretação juntamente com as perguntas, ok? Vamos lá. Essa crônica, né, que foi o que a gente estudou, a crônica já no outro capítulo antes, que foi a crônica argumentativa, e essa crônica é de Marta Medeiros. Vamos lá. Do outro lado do balcão, página 144. Estava pegando sol na piscina de um hotel quando reparei que uma menina de uns 7 anos estava atenta ao garçom, que atendia os hóspedes. Quando ele se afastou, uma lapadinha de desenho animado se acendeu sobre a cabeça da pequena. Ela tirou de dentro da sua mochila um pedaço de papel e um lápis e perguntou para os pais o que eles gostariam de almoçar. O pai escolheu um prato, a mãe outro. Vamos lá, a mãe outro. A menina, muito profissional, foi adiante. E para beber, pedidos anotados, ela sumiu por trás de uns arbustos e voltou mais tarde com as refeições imaginárias, orgulhosa do seu serviço. Lembrei que quando eu tinha a idade dela, eu adorava fingir que era uma secretária. Trancava a porta do quarto e passava a tarde na máquina de escrever, datilografando, memorando, fazendo listas, organizando fichas, enquanto fumava um lápis atrás do outro, neurótica com tanto trabalho. Também sonhei muito em ser aeromoça e perdi a conta das vezes que brinquei de ser balconista. Eu e minhas amigas pegávamos os produtos na cozinha e criávamos um supermercado no quintal. Eu queria ser a moça do caixa, lógico. Passava as compras pela esteira, registrava produto por produto, empacotava e entregava por freguês, sem discutir de dar o troco certo em moeda de mentirinha. Será que as crianças de hoje brincam de ser empresárias industriais, presidentes, enfim, de patrões? Creio que poucas. Essa ambição se desenvolve mais tarde, quando começam a ser catequizadas pela importância de ganhar dinheiro, de ter poder, de se instalar no andar de cima da escala hierárquica, antes de começar a se deixar influenciar pela ansiedade capitalista e pelo afã de fazer parte de uma elite. O que se quer mesmo é fazer parte da massa, é servir. Criança não é boba, sabe muito bem qual é o lado que se diverte mais. Sei que há muita garota que sonha em ser modelo e meninos que sonham em ser jogadores de futebol, visando a celebridade e a fortuna que essas profissões podem oferecer. Já nascem equivocadinhos. Essa menina da piscina me fez lembrar que também há muita criança que, antes de entrar na fissura por ser alguém, ainda brinca de ser cabeleireira, de ser frentista, de ser motorista de táxi, profissões que lhe parecem mais alegres. Brincam de médico também, não me esqueci. Ser empregada é melhor? Nós, que atravessamos a fronteira que separa a infância da maturidade, não temos dúvida de que o melhor é ser dono do próprio nariz e é que é preciso estudar bastante para alcançar um patamar de vida que nos ofereça independência. Mas também sabemos que o poder e o dinheiro nos confinam numa espécie de prisão. Ficamos reféns de certas regras, de certas convenções, de certas necessidades que nem são tão necessárias assim, mas que foram inventadas para nos permitir voltar atrás e dizer: cansei, não quero mais brincar. A alegria em servir, mais do que em servido, dura pouco. Porém, mesmo que essa inocência não sobreviva muito tempo, é reconfortante saber que, pelo menos na fase inicial da vida, acreditamos num mundo mais acolhedor.
ainda não intoxicado pela diferença entre os que mandam e os que obedecem. Vamos lá. Primeira questão. Primeira questão. Do outro lado do balcão, também é um texto argumentativo, como os artigos de opinião já estudados. Trata-se, porém, de uma crônica argumentativa, né, que foi o que nós estudamos, que lança os argumentos. Qual parece ter sido a intenção da autora ao produzir a crônica? Mostrar como era a imaginação da criança, né, em relação a alguns tipos de profissões. Está relacionando que essa criança, né, todas as crianças, na verdade, têm uma vasta imaginação. Letra B. Que ponto de vista é defendido na crônica? Que cada pessoa deve escolher o que as deixa felizes, que possam acordar todos os dias para irem trabalhar com um sorriso no rosto e em busca de um futuro melhor. Não apenas deixar influenciar e fazer parte de uma elite, ou apenas pensar no dinheiro e poder sobre os outros. Segunda, vamos lá. Assim como outras crônicas, as argumentativas geralmente se baseiam em acontecimentos do noticiário ou do cotidiano. Até porque, como eu já mencionei para vocês, já expliquei, a questão da crônica ela é baseada no nosso cotidiano. O assunto da crônica é o dia a dia, né? Por isso, muitas vezes pode se identificar no texto a tipologia narrativa, além da argumentativa, que é o caso dessa crônica. Tanto narrativa, como predomina tanto a narrativa, a parte narrativa, como a argumentativa, que é a questão da organização das ideias, da opinião, né? Dos argumentos, da persuasão. Que acontecimento narrado na crônica permite o desenvolvimento de argumentos? Quando é mencionado que apenas mais tarde as crianças começam a observar a importância de ganhar dinheiro, de ter poder e de se instalar na escala hierárquica, nessa questão da escala que vai subindo, né? Letra B. A crônica foi iniciada com uma narrativa, como eu falei para vocês, tem a questão da narrativa no início, e logo mais abaixo tem a questão da argumentação, dos argumentos, da fala, da persuasão, e só depois foi apresentada a argumentação. Se a argumentação tivesse sido apresentada logo no início, o efeito seria o mesmo? Por quê? Não, porque estaria mais voltado para um texto argumentativo do que para um narrativo, até porque iria ficar sem aquela conexão. Você começasse com o argumento e finalizasse com a narrativa, né? Terceiro. No segundo parágrafo, a narradora revela que, quando criança, brincava de ser secretária, aeromoça e caixa de supermercado. Letra A. De acordo com as ideias do texto, o que essas profissões têm em comum com aquela mencionada no primeiro parágrafo? Que as profissões citadas no primeiro e no segundo parágrafo têm como objetivo servir alguém, atender às suas necessidades, né? Até porque são, no primeiro parágrafo, pelo que nós percebemos, a questão da cena lá da menina, a profissão foi da questão do garçom, da garçonete, né? Que foi servir o pai e a mãe. Letra B. A menção de que sonhava com essas profissões quando criança é um dos argumentos da narradora para defender seu ponto de vista. Explique por quê. Porque quando crianças, pensamos de uma forma e escolhemos profissões que nos sentimos satisfeitos e felizes, ao contrário do que se passa quando crescemos. Quarto, o terceiro parágrafo inicia-se com uma pergunta retórica, isto é, uma pergunta formulada sem o objetivo de obter resposta do interlocutor. Letra A. Essa pergunta e sua resposta reforça a argumentação apresentada no texto, porque, sim, já que ela, ao mesmo tempo que ela lança a pergunta, ela mesma reforça com os próprios argumentos. Letra B. Segundo o texto, por quais razões as crianças dificilmente brincam de ser empresárias, industriais ou presidentes? Não,
porque essa ambição só se desenvolve mais tarde, quando começam a ser catequizadas pela importância de ganhar dinheiro e de ter poder, de se instalar no andar de cima da hierarquia. Quinta. No quarto parágrafo, a autora apresenta um contra-argumento, isto é, uma ideia que contradiz aquelas que ela vem apresentando. Os autores lançam mão de contra-argumentos para antecipar possíveis opiniões do leitor contrárias. A tese, que está sendo defendida para assim poder refutá-las de antemão. Letra A. No trecho, sei que há muita garota que sonha em ser modelo e meninos que sonham em ser jogadores de futebol, visando a celebridade e a fortuna que essas profissões podem oferecer. Já nasce equivocadinhos. Qual é o contra-argumento apresentado? De que desde criança, algumas crianças também já sonham alto pela questão dessas profissões que querem, né? Com os maiores salários. Essa que ela mencionou, a Marta Medeiros, da modelo e jogador de futebol. Letra B. Ainda no quarto parágrafo, a narradora refuta o contra-argumento que apresentou e reforça o ponto de vista que vem defendendo. Explique como isso foi feito. Que existem crianças que brincam de algumas profissões. Questão de frentista, motorista de táxi, cabeleireira, e dentre outros, né? Letra C. No contexto em que a expressão é mencionada, brincar de médico, seria também sonhar com a profissão valorizada socialmente? Justifique sua resposta. Sim. Até porque é uma das profissões mais bem reconhecidas e valorizadas, né? Na questão financeira. Vamos para a sexta questão. Segundo a autora, as ambições mudam quando chegamos à idade adulta, porque, de acordo com ela, ter poder e dinheiro é bom, mas nos confina numa espécie de prisão, porque muitas vezes, ou na maioria, né, as pessoas não escolhem profissões por prazer e felicidade, mas pela questão financeira. Aí eu marquei essa outra com uma bolinha, né, para identificação. Em sua opinião, quais seriam as necessidades que nem são tão necessárias assim, às quais a autora se refere? Explique e dê exemplos. Muito poder e a questão também do luxo. Sétimo, no último parágrafo, a cronista resume seu ponto de vista sobre o assunto discutido. Letra A. Explique com suas palavras a conclusão a qual a autora chega. Que no caso é a opinião de vocês, né? Eu coloquei apenas para vocês terem uma ideia e se basearem. Porque pelo menos quando somos mais novos, escolhemos algo que nos deixa felizes e não apenas pelo dinheiro. Letra B. Em sua opinião, se nossa sociedade fosse mais igualitária e, por exemplo, a distância entre os rendimentos de um caixa e de um dono de supermercado fosse menor, a argumentação da cronista seria a mesma? Por quê? Não. Pois assim as crianças não abandonam. Aliás, porque pelo menos quando somos mais novos, letra B. É letra B, gente. Não. Pois assim as crianças não abandonariam o sonho de sua profissão de infância. Oitavo. Imagine uma sociedade que não fosse dividida entre os que mandam e os que obedecem. Como ela seria? Uma sociedade formada por pessoas mais humildes, com certeza o respeito predominaria mais. Nona. A linguagem empregada na crônica é formal ou informal. A questão da linguagem formal, né, que é uma linguagem que predomina as regras da gramática, né, que segue todo tipo de regra da gramática, e a informal, que é a questão de jargões, de gírias, é aquela linguagem não tão certinha, digamos assim, que não segue as regras da gramática. Dê exemplos que justifiquem sua resposta. Formal. No início, digamos que em toda a crônica, né, a questão da linguagem formal, e como exemplo, você pode destacar o primeiro parágrafo da crônica. Em que pessoa do discurso foi elaborada a crônica?
em primeira pessoa do singular. É nítido também no primeiro parágrafo da crônica. Que efeito é produzido por essa escolha? A questão do diálogo, né, da conversação entre nós leitores que estamos conhecendo o texto e o cronista, a cronista que escreveu o texto para nós leitores. Bons estudos, meus amores. Ficamos por aqui. Até a próxima.